bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora, com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por acompanhar o nosso programa Hora de Estudo Bíblico. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3. Hoje vamos começar no versículo 9 e vamos estudar até o versículo 20. Romanos, capítulo 3, versículos de 9 a 20. Mas antes de começarmos o nosso estudo, vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por este dia, porque temos acesso à presença do Deus vivo. Não apenas uma imagem que não escuta nem responde às nossas orações, mas o Criador e Redentor de toda a humanidade. Agradecemos por aqueles que confiam em Cristo e foram resgatados pelo seu precioso sangue, passando assim a fazer parte da tua família. Nós te agradecemos, Senhor, porque somos parte da tua família também, e pedimos para que a tua santa palavra, pela qual sempre damos graças, também possa agir em muitas vidas hoje, mostrando assim o poder do Espírito Santo. Senhor, ajuda-me a ser claro, simples, ao explicar e apresentar a mensagem. Ajuda-me a dizer as coisas certas, da maneira correta, de modo que os ouvintes sejam abençoados, que a tua palavra possa suprir as necessidades espirituais de cada um deles. Nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória. Amém. Muito bem. Chegamos a Romanos 3, versículos 9 a 20. Esta é a última parte, os últimos versículos, sob o título de condenação. Começando com o versículo 18 do capítulo 1 até o versículo 20 do capítulo 3, o tema é condenação. Nos versículos 1 a 17 do capítulo 1, vimos a introdução. Do capítulo 1, 18, ao capítulo 3, versos 20, vemos condenação. No capítulo 1, versículos de 18 a 32, vimos que o mundo gentil está condenado. No capítulo 2, versículos de 1 a 16, vimos que o moralista está condenado. E depois, no capítulo 2, versículos 17 ao capítulo 3, versos 8, vimos que o judeu, apesar das suas vantagens, também está condenado. Então, agora temos os versículos 9 a 20 do capítulo 3, onde o apóstolo Paulo, sob a orientação do Espírito Santo, traz uma conclusão absoluta ao argumento que foi apresentado e mostra que toda a raça humana é culpada diante de Deus. Nesses versículos, encontramos o ápice do estudo de Paulo, que chamaremos de depravação humana. Paulo vai falar de forma muito clara e não vai mostrar parcialidade alguma baseada na raça, na religião, nível social, cultural ou caráter. Ele vai dizer as coisas da maneira que o Espírito Santo o guiou a fazer. Nestes versículos, vemos a universalidade do pecado humano, sua injustiça e sua culpa diante de Deus. Nestes versículos, temos a conclusão da primeira parte de Romanos sobre a condenação. Vemos a condenação do gentio, a condenação do moralista e a condenação do judeu. E os últimos versículos lidam com a seguinte pergunta: o mundo todo está perdido? E a resposta é: sim, o mundo inteiro está perdido. Este é o veredito final de Deus. A cena que temos diante de nós nestes versículos continua sendo de um tribunal. Deus concluiu seu caso com os gentios, terminou seu caso contra os judeus, agora está concluindo seu argumento com um veredito de dimensões universais. O judeu teve a oportunidade de fazer todas as perguntas, todas antecipadas e respondidas por Deus, nos 8 primeiros versículos do capítulo 3. A acusação contra os judeus e gentios era de que eles não eram justos, e agora ele vai pronunciar a condenação contra os judeus e gentios. O julgamento foi perfeitamente justo, por isso não há desculpa, não há saída, não há isenção para o homem. O último veredito de justiça própria deve ser destruído para que o homem veja como ele realmente é aos olhos de Deus, em falência moral e espiritual, e Deus vem e mostra. Agora, existem algumas palavras que eu gostaria que você sublinhasse aí na sua Bíblia. A primeira expressão é não há.
Ela aparece implícita ou explicitamente pelo menos 4 vezes nesta parte. Vemos no versículo 10, não há um justo, nenhum sequer. Em seguida, no 11, não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. E no versículo 12, não há quem faça o bem, não há nenhum só. Sublinhe aí as palavras não há em sua Bíblia. Esta é uma resposta para a grande pergunta. Há alguém neste mundo que seja justo diante de Deus? E a segunda palavra que devemos observar é a palavra todos. Veja no versículo 12, todos se extraviaram. Depois, no versículo 19, para que toda a boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. A palavra todos aparece 3 vezes e as palavras não há aparecem 4 vezes. 3 mais 4 é 7. Agora, se o número 7 significa perfeição, então a acusação que Deus vai trazer sobre o seu mundo, judeu e gentios, é uma acusação completa do mal. E não há como escapar. Como eu disse, eu repito, nesta passagem temos um quadro de um julgamento, e o culpado está sendo julgado. Há vários elementos envolvidos em um julgamento. Primeiro, a acusação e depois a oportunidade de defesa do acusado. E, finalmente, o veredito é lido, especificando se a pessoa em julgamento é inocente ou culpada. Assim, chegamos a esta parte que trata do mundo inteiro. O mundo inteiro é culpado diante de Deus? Ou existem algumas pessoas que são justificadas diante de Deus e merecem ser isentas de julgamento? Em primeiro lugar, aqui no versículo 9, temos a acusação. Pois que somos nós mais excelentes? Quando lemos nós aqui, é claro que Paulo está se incluindo quando se refere aos judeus. Somos nós, judeus, melhores que os gentios? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Paulo diz, isso não é novidade, já dissemos no passado. Já dantes demonstramos. Não estou dizendo nada novo, eu estou apenas expressando o que eu disse antes. Agora é muito importante o fato de que Paulo muda da terceira pessoa para a primeira pessoa e inclui a si mesmo. Ele está perguntando, nós, judeus, somos melhores que os gentios? Nossos privilégios nacionais e religiosos nos dão vantagem sobre os gentios? A evidência no capítulo 2 é muito clara e nos dá uma resposta decisiva. De maneira nenhuma. Nestes versículos, capítulos 1 e 2, e os 8 primeiros versículos do capítulo 3, tanto os judeus como os gentios foram acusados. Ambos estão sob o pecado. A evidência é um decisivo não. Paulo está deixando bem claro que nenhum homem pode se esconder atrás de privilégios especiais e, assim, esperar escapar do juízo de Deus. Os judeus não eram melhores que os gentios, nem os gentios eram melhores que os judeus. Ninguém é melhor ou pior. Judeus e gentios são culpados diante de Deus. Agora, neste momento, devemos lembrar a divisão da raça humana. É algo que já mencionei em outras ocasiões. Está em 1 Coríntios 10, 32, onde Paulo diz, portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Aqui nós temos 3 categorias de pessoas no mundo, os judeus, os gentios e a igreja de Deus. Aqueles que não fazem parte da igreja de Deus, ou são judeus não convertidos, ou gentios não convertidos. A igreja de Deus é composta de crentes, verdadeiros filhos de Deus, aqueles que nasceram de novo. E todos aqueles que não fazem parte da igreja de Deus, todos aqueles que não receberam o Senhor Jesus como Salvador, não nasceram de novo, estão sob a sentença de condenação. Ele diz, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. Todos estão debaixo do pecado. A palavra debaixo que Paulo usa aqui nos dá a ideia de domínio ou de submissão à autoridade. Não se refere apenas à culpa, mas, mais precisamente, ao poder e domínio do pecado. O pecado não é apenas uma série de ações que trazem culpa, mas por trás de cada ato está a tendência pecaminosa que motiva esses atos, e esta tendência que domina tanto o judeu, que não é convertido, como o gentio não convertido que Paulo está falando aqui. Além disso, o argumento é mais devastador pelo simples fato que Paulo pega a elite da raça humana. O grego ou gentio era um indivíduo conhecido por sua cultura e o judeu era famoso por seu monoteísmo ético, sua crença em um único Deus.
E como nenhuma outra raça precedeu ou superou a religião judaica, e nenhuma raça superou os gregos na cultura, é claro que se esses gênios culturais e religiosos não poderiam ser aceitos por Deus, todos os demais são condenados, porque nenhuma outra raça tinha alcançado o que o judeu e o grego tinham alcançado. Esta é a estratégia que Jesus usou em relação à necessidade universal de um novo nascimento. Quando Jesus disse, você precisa nascer de novo, ele não escolheu alguém que obviamente necessitaria nascer de novo, mas escolheu um homem culto, religioso e moral como Nicodemos. E ele disse, Nicodemos, você precisa nascer de novo. Durante a vida de nosso Senhor na terra, haviam 3 poderes representados na Palestina. Quando Cristo foi crucificado, os dizeres em cima da cruz foram escritos em 3 línguas, em hebraico, grego e latim. A língua nacional era hebraico, a língua da religião. O grego era a língua internacional, ou a língua das pessoas cultas, e o latim era a língua oficial, ou a língua do governo. Veja, os 3 foram responsáveis pela morte de Cristo. Uma religião apóstata, um governo corrupto e uma cultura indiferente foram responsáveis pela crucificação de Cristo. No entanto, a raça do homem se expressa a si mesma na religião ou cultura, é perversa porque é dominada pelo pecado, é hostil a Deus. Portanto, Paulo não omite ninguém aqui, todos são culpados. Ele disse, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. A conclusão desta questão é que o mundo inteiro, exceto os que estão em Cristo, é culpado. E a acusação para o pecado não pode ser contestada. Observe novamente as palavras debaixo do pecado. Elas são usadas em outras ocasiões por Paulo, e creio que é em Romanos 7, versículo 14, que diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Certa vez, quando era menino, peguei difteria. Depois que o médico me diagnosticou e falou a minha condição, colocou uma placa na minha porta que dizia, em quarentena. Agora, a placa na casa da porta não me deixou doente, nem me fez sentir melhor, apenas dizia qual era a minha condição. Eu estava doente com uma doença contagiosa, e não seria nada bom se escondêssemos este fato. O médico me disse, temos que colocar você em quarentena. Isso significa que ninguém pode sair ou entrar na sua casa. Deus conhece a condição de nossos corações e em toda a honestidade e justiça para todos, Deus coloca a nossa doença nas palavras, debaixo do pecado. Eu estava sob quarentena com uma doença contagiosa. O homem está debaixo do pecado. Ninguém, exceto Cristo, pode ser excluído, pois ele diz que estamos todos debaixo do pecado. Esta acusação não tem recurso nem apelação, é conclusiva. Nenhum homem pode se livrar desta mensagem. Debaixo do pecado. Agora, ao dizer sua condição, Deus não está aqui dizendo que o homem é um pecador porque ele pecou. A expressão debaixo do pecado significa que ele está sob o domínio e controle do pecado. Em outras palavras, o homem é um prisioneiro do reino do pecado e das trevas, está ligado ao pecado e controlado pelo seu poder. Veja, quando o cartaz do lado de fora da minha casa dizia quarentena, eu estava sob o domínio das autoridades de saúde. Eu não podia fazer nada, meus pais não podiam sair de casa. Eles tinham que ficar lá até as autoridades tirarem o cartaz. Em outras palavras, eles eram como prisioneiros em sua própria casa e não podiam fazer nada sobre isso. Os vizinhos nos traziam coisas, já que ninguém podia sair. Estávamos em quarentena, sob o controle das autoridades de saúde. Bem, Deus diz que a condição de toda a humanidade é controlada pelo pecado, está sob o domínio do pecado. É um estado em que tanto o judeu como o gentil nasceram. Nós não temos nada a fazer. Romanos 5,12 diz, portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Salmo 51,5 diz, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Desde a queda de Adão e Eva, nenhum bebê, exceto o Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nascido da Virgem Maria, nasceu sem pecado. No nascimento de cada bebê foi colocado o sinal debaixo do pecado. Todo bebê que nasce neste mundo está sob quarentena, sob o pecado. Portanto, todos os homens, judeus, gentios, pecam, porque todos são pecadores. Todos estão debaixo do pecado, nós somos pecadores por natureza. A palavra pecado aparece nesta carta pelo menos 48 vezes. Nós a vimos várias vezes e ainda vamos encontrar muitas outras.
Existem várias palavras em grego no Novo Testamento para pecado e tem um significado muito profundo. A palavra que mais aparece significa errar o alvo. A outra palavra que significa transpassar os limites e outra que significa cair em vez de permanecer em pé. Outra sugere ser ignorante em vez de saber e outra que significa desobedecer uma voz. Enquanto não reconhecermos que o pecado é uma doença fatal, que não se cura com nenhum método humano, nunca vamos reconhecer a importância e a necessidade do Evangelho de Cristo Jesus. Nestes versículos, então, temos o veredito oficial e final de Deus. As acusações são apresentadas no versículo 9. Pois que? Somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, já que dantes demonstramos que tanto judeus como gregos todos estão debaixo do pecado. Muito bem, vamos parar por aqui por hoje. Em nosso próximo programa, vamos retornar com o versículo 10. Muito obrigado por nos ouvir e, se Deus quiser, vamos estar de volta em nosso próximo programa. Que Deus o abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.